Olá, pessoas. Boa noite. Olá, pessoas. Ou bom dia, ou boa tarde, para quem está assistindo gravado. Estamos hoje na 13ª live. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a gravação. 13ª live. Tem sido muito show até agora. Deixa eu ver o que sabe. Eu não canso de repetir aqui que as histórias são muito ricas, muito inspiradoras, muito motivadoras. Todo mundo que está passando por aqui, que eu estou conversando, tem contado as histórias aqui de uma maneira bem natural, bem didática, e tem ficado um material bem legal. Essas lives elas ficam gravadas no IGTV aqui no Instagram. Eu também coloco a mesma gravação no canal do YouTube do Projeto Infalível, que é um projeto que eu tenho. Lá nesse projeto eu já comecei a contar a história da minha empresa, da Tecmídia. Gravei, eu acho que uns 15 vídeos contando passo a passo, ano a ano. A gente tem 23 anos, então acho que eu cheguei até 2004 só. E agora estou complementando esse conteúdo lá do canal com essas lives. Em setembro foram 10 profissionais. Agora em outubro, essa é a 3ª de outubro, vão ter 10 também até o final do mês. E para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não sabe direito qual o assunto, estou convidando profissionais da área de tecnologia e áreas relacionadas. Marketing, vai ter gente de marketing, de jornalismo, teve essa semana a Laura, mas a maioria é de tecnologia da informação, para eles contarem, cada um contar a sua história de início de carreira, trajetória profissional, as oportunidades, desafios, as dificuldades que encontraram, e o caminho que percorreram até chegar onde estão. Cada um deles tem uma colocação, está em uma empresa, e também para darem algum tipo de conselho, de dica para quem quer iniciar na área de tecnologia da informação ou alguma área relacionada à pessoa que passar por aqui. Como eu disse, já teve a Laura de jornalismo, vai ter gente de marketing, vai ter gente da área de educação, mas o objetivo sempre é auxiliar as pessoas que têm interesse e estão pensando, estão decidindo que profissão seguir, ou estão indecisas, e a gente tenta ajudar nesse sentido, ou pelo menos para fazer conhecer um pouquinho de cada profissão e de cada área. Quem está assistindo ao vivo agora pode, se quiser, aqui embaixo tem um aviãozinho. Quem está assistindo gravado aí vai ter o botão de compartilhamento. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Smiley Gomes Smiley, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Então tem aqui, quem está assistindo ao vivo tem o aviãozinho, quem está assistindo gravado no YouTube compartilha, curte o videozinho, se inscreve no canal, aquela história toda. É legal para a gente fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possível. Quem está assistindo no Facebook, que eu também coloco lá, compartilha. Se quiser fazer algum comentário, está assistindo gravado, tem alguma dúvida, faz um comentário que a gente tenta responder. E quem está assistindo ao vivo, aqui embaixo, do lado do aviãozinho, tem um ícone de uma interrogação com algumas cartinhas ali, que é a área de perguntas. Fazendo a pergunta por ali, aí ela fica separadinha aqui na minha área de gerenciamento. Eu consigo botar na tela e passar para o Darlan responder. Falando em Darlan, a live, o bate-papo de hoje, que é uma coisa bem informal, é com Darlan Nunes. Já vou chamá-lo, ele já está online.
A Gomes Mili. É Mili Gomes, eu acho que é, né? Ela está falando do Canadá. Está assistindo lá do Canadá, fez um comentário agora. Legal, seja bem-vinda. Certo? Então vamos lá, a gente tem 1 hora, agora tem menos, né, de live. Eu vou chamar o Darlan para a gente começar e aproveitar o tempo, porque vem bastante história legal aí. Deixa eu clicar aqui. Darlan. Esperar o Darlan entrar e a gente começa o bate-papo. A gente tem aí um roteiro ao norte, mas a conversa é bem tranquila, bem informal. E aí, Darlan? Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo tranquilo. E você? Tudo certo também. Maravilha. Já te perguntei, o Darlan mora, vai falar, mas ele mora em Joinville, que é uma cidade aqui de Santa Catarina. Quantos quilômetros aqui de Tubarão, o Darlan? Uns 300 mais ou menos. Uns 300. E de Florianópolis, que fica mais fácil das pessoas que não conhecem se localizar? Mais uns 180 daqui a Florianópolis. É, né? Só para quem está assistindo esse vídeo agora, ou gravado, e não para se localizar aqui nas cidades, tem gente, já teve gente de Tubarão, de Criciúma, de Nova York, teve a Laura, que mora em Nova York, e aí, para as pessoas entenderem mais ou menos. Darlan, primeira coisa, te agradecer muito por aceitar o convite, é um prazer, uma honra aí conversar com um amigo, a gente é amigo de longa data, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, não lembrava direito quando a gente se conheceu, acho que foi numa empresa de assistência técnica lá na Raid Max do César, lá, grande César, deu oportunidade para mim na época. A gente trabalhou junto lá, instalando Novell, Lantast, essas coisas legais aí, né? Essas coisas novas, modernas. Terminais, impressoras, enfim. Mas, cara, brigadão pelo teu tempo, pela disponibilidade. Como eu disse, é uma honra aí conversar com um amigo, a tua história, trajetória aí é bem interessante, eu conheço ela em linhas gerais, né? Mas eu queria, a primeira coisa que eu vou pedir para ti é para te apresentar formalmente, para quem está assistindo o vídeo, falar brevemente aí teu nome completo, onde é que tu nasceu, onde é que tu mora, onde é que tu trabalha, de forma breve. Aí depois a gente vai retornar lá no início e vai detalhar até chegar novamente no teu cargo atual. Beleza. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Darlan Francisco Nunes. Eu nasci em Tubarão e me criei em Tubarão. Estudei na Unisul também, como muita gente que passou aí pelas lives também. E atualmente eu moro em Joinville. Embora eu moro em Joinville, meu trabalho exige que eu viaje bastante e a minha base hoje de trabalho é São Paulo. A empresa para a qual eu trabalho é em São Paulo, então antes da pandemia, estava mais em São Paulo do que em Joinville. Legal, show de bola. Darlan, vamos lá para a pergunta base dessas lives. Como foi a sua primeira vez? Eu queria que tu fizesse um flashback aí para retornar lá no início. Eu não sei, não lembro também se foi no curso primeiro de computação ou se foi lá na empresa que a gente trabalhou juntos. Qual foi teu primeiro contato com tecnologia? Como é que foi esse contato? Já foi direto uma faculdade ou tu fez curso antes ou começou a trabalhar antes? Como é que tu descobriu a tecnologia? Como é que foi a descoberta da tecnologia na tua vida e que momento que aconteceu e como foi? Interessante. Eu comecei a me interessar pela tecnologia já na adolescência. O meu primeiro contato com um computador, na verdade, eu fiz na época começou a pipocar alguns cursos na cidade. Não sabia muito o que era, mas sabia que era algo novo, que era tecnológico, que era diferente e eu queria experimentar, como curioso que era. Até hoje ainda sou um pouco curioso, então eu queria experimentar. Com isso, eu fui fazer o meu primeiro cursinho de computação. Eu fui fazer
uma escola que tinha em Tubarão, EP Informática, que tinha uns computadores bem simples. Mas foi meu primeiro contato. Isso deve ter sido lá em 1987. Isso que era CP500, aquele CP500 na época lá? Lembra ou não? Não, era algo mais antigo do que o CP500. Quem lembra do Basic? Então, era o Hotbit. Nossa Senhora. Era um computadorzinho bem simples na época, que não tinha não existia o conceito de HD naqueles computadores. O que era feito tinha que ser gravado em fita cassete, levava mais tempo gravando do que fazendo o que tinha que fazer, gastava um tempão naquilo, e era o que a gente tinha para a época. Então ali foi meu primeiro contato. Certo. E aí, depois disso, o que que tu resolveu fazer? Fez esse curso, começou a trabalhar, teve computador em casa, foi para outro curso? Bom, eu era adolescente e eu me lembro de... Porque a gente trabalhou junto lá, foi em 94, acho que 93, 94, que a gente trabalhou junto lá, né? Isso mesmo. Mas antes... Mas eu comecei um pouco antes disso. Já no início do ensino médio, um pouquinho antes do ensino médio, eu ganhei um computador do meu pai. Na época, um Dismac, também na mesma ideia lá do Hotbit, do Expert lá da Gradiente. Para quem não sabe, a Gradiente já produziu computador no Brasil. Pois quem não lembra disso... Não tínhamos HD, não tinha monitor, era tudo ligado na televisão, tipo um videogame. Uhum. Tinha que fazer o programa. Eu me lembro que meu primo tinha uma coleção de revistas, na época, revistas Input, e elas vinham com alguns programas em Basic. O computador só tinha um compilador Basic. Você ligava, já caía direto num prompt Basic. Então você tinha que programar alguma coisa, passava lá, às vezes, à tarde, digitando os programas, tentando ver o que dava. Às vezes chegava lá no final da tarde, executava, parecia um solzinho na tela, acabou. Acabou? Também não tinha, e acabou, porque eu não tinha onde gravar, perdia tudo. E aí no outro dia começava tudo de novo. Mas como eu sempre fui muito interessado, muito motivado pela tecnologia, cara, eu pirei naquele negócio. Eu pirei naquilo ali, e tudo que eu procurava, tudo que eu corria atrás, era tecnologia. Isso, Darlan, tu tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Uns 14 anos. Uns 14 anos. Uns 14, 15 anos. E aí eu me lembro que eu acabei descobrindo... Assim, aí passei por alguns cursinhos e vi que não aprendia muitas coisas. Aí eu me lembro que próximo da catedral tinha uma escolinha de informática muito bacana, ali na Galeria Ghisoni. Conversei com o cara, fiquei super interessado, vi que o curso dele tinha uma estrutura bacana, fiquei super interessado, e aí o cara falou, poxa, mas eu tô fechando a escola. Sério? Sério, eu falei, pô... Aí ele assim, não, mas eu gostei de ti, tu parece um cara interessado, faz o seguinte, vai na minha casa. E aí na época o cara já tinha, você vê isso lá em 1988, o cara já tinha uma estrutura de autoestudo, não se falava em e-learning, mas ele tinha lá os disquetinhos que você colocava e você seguia lá a estrutura do curso. Tá, e qual era o motivo que ele estava fechando a escola naquela época? Falta de aluno? Cara, ele já trabalhava na área de tecnologia, ele não era de Tubarão, ele era de Porto Alegre, e não sei, eu acho que ele foi para Tubarão, tentou empreender nessa área, e como naquela época tudo era muito difícil, né?
provavelmente uma carreira em Porto Alegre dava um rendimento para ele muito melhor do que um curso de informática em Tubarão Certo. numa galeria, né? Então, acho que ele acabou indo atrás dessa motivação dele, que foi poder se sustentar, né? Mas aí ele te ensinou alguma coisa? Falou que foi na casa dele? Então, ele pegou, ele falou para mim assim, olha, você pode ir na minha casa, eu vou deixar os computadores lá, a minha empregada já vai estar avisada, então você pode ir e pode usar. Ele deixou, eu me lembro que eu cheguei lá, ele deixou a caixinha com todos os disquetes já ordenados. Então eu ia, colocava o disquete e ia fazendo as lições, todo dia. De manhã eu estudava de tarde, de manhã, meu objetivo da manhã era ir na casa dele fazer o curso. Tá, e tu pagava alguma coisa? Nada, ele não me cobrou nada. Ele foi na minha. Ele curtiu a minha curiosidade. Depois disso, eu me lembro que eu fui fazer o ensino médio. E aí, naquela época, a gente não tinha nada de cursos voltado para a área de tecnologia. Então, eu fui fazer. Quem lembra aí do falecido CIP? Agora parece que mudou de nome, né? CEDUP agora. Eu fiz eletromecânica lá no segundo grau. Foi então, eu também fiz eletromecânica. E eu me lembro que durante o curso, o CIP adquiriu alguns computadores. A eletromecânica, para mim, perdeu todo o interesse, né? Meu foco mudou totalmente. Porque eu só queria estar no laboratório de informática. Era onde tinha alguma coisa para fazer. Eu me formei lá, eu acho que foi de 87 a 90. Eu acho que em 90 que eu me formei em eletromecânica lá. Em 92 que eu entrei no sul da faculdade. Eu fui um pouco depois. Eu acho que foi em 92. Foi 92 também, nessa época que eu estava lá, 90 a 92. Na Unisul, na Ciência da Computação, eu entrei em 92B. Não sei quando é que tu fez lá. Eu entrei na Unisul em 94B. E aí eu me lembro que tinha aquele laboratóriozinho lá na escola. E aí na época o que tinha pra gente aprender? Fácil, Lotus 123 e o DBase 3 Plus. Aí eu me lembro que eu cheguei lá no laboratório, tinha um cara lá. O cara arrebentando lá. Meu Deus do céu, pronto, né? Virou meu amigo já. Vou grudar nele. Vou grudar. Já virou meu best friend. E aí eu me lembro que realmente a gente acabou virando muito amigo, Marcelo Bittencourt. A gente acabou virando muito amigo e eu aprendi bastante coisa com ele, cara. Bastante coisa. Me lembro que na época, um dia eu fui na casa dele, cheguei lá e ele estava montando o computador. Na época que se montava computador ainda, né? Hoje em dia... 386DX, eu acho que era por aí, né? Exatamente, são essas coisas modernas. Aí eu me lembro que eu vi ele montando, eu falei pra ele, pô, cara, você vai ter que me ensinar a fazer isso. Aí ele falou, pô, é muito fácil. Eu falei, não pode ser. Aí ele, não, eu vou te ensinar. Aí ele começou a me ensinar a montar o computador. Cara, aquilo pra mim foi uma descoberta incrível, né? Coisa assim de outro mundo. Foi orgásmico. Nossa senhora, imagina o que era montar um computador, cara. Pra mim foi algo inédito, assim. E aí, cara, começou, né? Eu só queria estar próximo onde tinha alguma coisa com informática. Tudo tinha que estar relacionado à informática. Terminei lá o curso técnico, mas já aquilo ali já não era mais o que eu queria. Aquilo ali já tinha caído por terra há tempo. E há novos desafios. Novos desafios. Aí chegou a minha fase de servir. Falei, beleza, vou servir. Serviu o exército. Eu acabei indo para aeronáutica. Na época. Tá, na aeronáutica, tá certo, quem entrou agora? Vice ali, ó. Ricieri. Quem? Ricieri, fala aí, Rissa. Parceirão, a Tati vai conversar comigo também daqui umas semanas, eu acho, semana que vem ou na outra. Maravilha, a Tati é uma pessoa maravilhosa, foi minha colega de faculdade, me acompanhou aí durante toda a faculdade.
Legal. E aí, Cara, fosse para a então, aeronáutica, e aí? Ficasse quanto tempo lá? chegando lá, adivinha onde é que eu queria ficar? Na área de informática. Não tinha. Na verdade, não existia área de informática, né? Existia uma sala com 3 computadores e 3 pessoas lá dentro. Como Três ninguém sabia malucos lá fazer nada, mexendo. exatamente, como ninguém sabia fazer nada, tudo que tinha que fazer, eles pediam pra gente. Ah, preciso digitar um texto, que na época, para eles era algo muito novo. Ó, o Riceiro Ah, tá preciso reclamando que digitar um texto. o Riceiro tá reclamando que tu só chamou de maravilhosa a mulher dele. Ele não é maravilhoso, tu Ah, tá não é brincando? maravilhoso. Ele não é maravilhoso, não. Então, cara, aí eu fui para a área de informática lá da base aérea e aí fiquei por lá, cara. Fiquei aquele ano lá obrigatório. No final do ano eu até pensei, acabei pensando em ficar, mas aí eu fui meio que desencorajado pela família. Não, volta para Tubarão, fazer faculdade, a gente te ajuda. Aí eu, putz, faculdade tá aí, não tinha parado para Ô, pensar. Vamos Darlan, lá. a tua imagem aí tá distorcendo agora, começou a distorcer. Tem alguma coisa com a tua conexão aí ou tá tudo ok? Para Eu mim te aqui, pelo menos. Eu ouço, não sei. eu tô te ouvindo perfeito. A tua imagem que tá distorcida, o teu som tá bom, mas mete ficha. É, vamos lá. Então eu acabei indo para voltando para Tubarão e aí fui fazer faculdade. Naquele esquema, né? Quando eu entrei em 94, nem laboratório de informática a gente tinha ainda na faculdade. Tudo era muito novo, tudo era uma descoberta. Eu me lembro que inicialmente eu fiquei até meio decepcionado com a faculdade, Na porque verdade tinha, né? Tinha um laboratório com micro XT, não sei se tu lembra lá, era um XT, eu me lembro que só um depois eles laboratório. acabaram comprando um parque de computadores aí da IBM, mas aí já tinha passado, eu acho que, sei lá, um ano da faculdade. Eu me lembro que na época foi sensacional. A gente vê aqueles computadores novinhos. Aham. Então, assim, eu fui para a faculdade e aí lá a gente começou também na mesma ideia, sempre querendo fazer alguma coisa voltada para a área de informática. Aí foi nessa época, eu acho que a gente trabalhou junto na área de manutenção de hardware, Isso. que aí eu já tinha aprendido a montar o micro lá Aí a atrás. gente cansou de montar computador, né? Era vários Cara, aí a computadores gente por dia, né? cansa. Então, Que a aí a gente gente montava. cansou de montar A computador, empresa, limpar a empresa impressora. vendia muito computador, muitos computadores, e a gente montava lá direto, fazia a instalação de rede, como eu falei, limpava a impressora. Cara, eu me lembro de ter feito entrega de computador até em Porto Alegre, cara, na época. Verdade. Realmente era frenético o ritmo. Fiquei lá um bom tempo. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar em mais uma empresa, também na área de manutenção de hardware. Mas aí eu sempre estava em busca de alguma coisa a mais. Mas assim, naquela Ô, época. Darlan, eu vou propor fazer uma coisa que eu não fiz, eu acho que funciona. Mas a tua imagem Opa, aqui para mim tá bem distorcida, tá bem quadriculada. Vamos ok, fazer um teste. Eu vou te tirar aqui da live e te colocar ok, novamente, porque ok. como fica gravado aqui, se a gente conseguir resolver essa questão da imagem, fica melhor. Tá Tá? Eu perfeito. nunca fiz isso, mas eu acho que funciona. Eu vou te desconectar Vamos aqui, já te tentar. chamo em seguida e a gente continua. Só um pouquinho. Tá bom. Vamos ver. Vamos esperar o Darlan entrar de novo. Oi? Vamos ver. Pode. Voltou?
Voltou, mas continua distorcida, mas não tem problema, dá para te identificar. Mete ficha que a tua voz está saindo bem. Vamos lá, então. Então, aí eu já estava ali naquela ideia de quero mais, quero mais. Foi quando surgiu uma oportunidade para fazer um estágio numa empresa em Tubarão. Falei, poxa, vou largar um trabalho que eu já domino, Aham. mas que vai ficar nisso. E vou tentar outra atividade. Então aí eu Ô, fui Darlan, deixa eu só te interromper mais uma vez, antes de tu mudar aí para essa outra empresa, tu lembra que nós dois, nós fomos para Florianópolis fazer um treinamento na Matrix, no na provedor, Matrix. e nós dois que instalamos o primeiro acesso comercial aqui em Tubarão de internet. Lembro sim, cara. Lembro sim. Foi um marco aí para a Nossa. cidade. A Matrix se instalou em Tubarão como provedor e a gente fez o primeiro acesso, a instalação do primeiro acesso comercial aqui, não lembro onde é que foi, mas instalamos o primeiro modem lá, conectamos na linha, o tal do chiado lá. Fomos Lembro nós que sim. fizemos aí. Depois Eu instalamos lembro mesmo. várias. Cara, eu me lembro que nessa época de instalação aí, de chegada da internet, cara, a gente a gente não tinha muitas informações, né? Eu me lembro que antes até da internet, talvez pouca gente lembre, a gente tinha em Tubarão uma BBS. Para quem não lembra disso, a BBS é o vovô da internet. Só que era algo muito com abrangência muito mais limitada. Era na cidade, era alguém que tinha um servidor, compartilhava lá coisas pelaquele servidor. E aí, como ele era administrador daquele servidor, ele podia conectar aquele servidor dele a um outro servidor em algum lugar. Só que ele tinha que também ter um conhecido. Tudo isso acontecia offline, né? Ele ia lá, ligava pro cara, ô, você libera? A tratativa era offline. E aí depois a gente chegou nessa época aí da Matrix, cara. Mas como tudo era muito novo, eu me lembro que a gente, na época eu nem entendia muito direito. Eu sei que a gente tinha uns disquetes lá para instalação dos protocolos TCP/IP, o Isso. discador. Tinha lá aquele, como é que é lá, o Trumpet. Nossa. E eu me lembro que uma vez me mandaram na casa de um professor da Unisul, cara, para fazer uma instalação. Cara, cheguei lá, o cara tinha um Macintosh. Cara, sabia lá eu o que fazer para aquilo, cara. Só me lembro que eu nem entendi o que era um computador Macintosh naquela época. Isso era algo muito raro. Muito raro. Mas foi isso. Aí eu me lembro que depois dessa fase aí de trabalhar com hardware, eu fui fazer estágio. E aí eu fui fazer estágio como administrador de redes numa empresa. Na época eu gostava muito, era muito curioso com essa parte de redes. Só que acabou que eu comecei, o tempo foi passando, eu fui trabalhando naquilo ali e eu vi que aquilo ali não ia ser algo assim muito produtivo para mim. Na faculdade a gente já trocava muitas ideias, eu ouvia as pessoas comentando determinadas coisas. Na época eu me lembro que assim, o sonho de todo mundo na faculdade era aprender a programar. Todo mundo era muito louco naquilo. Eu quero aprender a programar, eu quero aprender a codificar. Todo mundo lá no Pascalzão, lá correndo atrás e tentando fazer. Para mim, a programação nunca foi a minha praia. Nunca foi a minha praia. E aí eu me lembro que eu tinha uma colega na faculdade, a Márcia, e ela sempre comentava comigo, olha, Darlan, para mim que trabalho com a área de negócios, ela trabalhava no escritório de contabilidade. Ela disse, olha, eu vejo que a área de informática ela é um suporte para a área de negócio. Então, assim, eu acho que é importante aprender negócio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Porque realmente, né?
Todo mundo precisa de um computador para fazer alguma coisa, não para brincar. As empresas não precisam de um computador para brincar. E aí, na época, eu me lembro que ela teve alguns convites para vir para Joinville. Na época, já existia uma empresa com um ERP grande, que era a DataSul. Uhum. E aí, ela recebeu o convite para vir para Joinville. Cara, na época, ela acabou não vindo, porque ela também ganhava muito bem em Tubarão na época. Mas, assim, o salário para vir para cá era algo, assim, cara, bem considerável, sabe? Eu ficava, putz, mas será que ganha tudo isso trabalhando com essa área? E aí eu fiquei curioso com aquilo, aquele negócio foi ficando. Quando chegou a época que eu estava fazendo estágio, a empresa onde eu estava trabalhando, ela comprou um RP. Ela comprou um RP e eu não estava no projeto, mas eu acabei, quando o pessoal, como a empresa era bem grande, acabou indo gente lá na empresa para fazer digamos assim, o repasse do conhecimento, ensinar o pessoal a usar. Aí eu me aproximei do pessoal. Fala, a empresa que vendeu o RP, o pessoal da empresa que vendeu o RP, foi na empresa que tu trabalhava. Exatamente. Na verdade, assim, na época quem tinha vendido o RP era a Oracle. Eles contrataram na época uma empresa, uma consultoria para fazer a implantação. A Oracle, junto com essa consultoria, fez a implantação. E eu me lembro de os caras dessa consultoria ter comentado comigo que eles pagaram um curso para a gente na Oracle, porque não tem ninguém que conhece muito, então a empresa precisava de muita gente, eles se dispuseram a pagar para a gente aprender. Eu falei, putz, e eu tô aqui perdendo tempo com isso. Interessante isso, né? Pensei, cara, é nessa onda que eu vou, cara. E aí comecei a me interessar por esse mundo de RPs, cara. Até que surgiu uma oportunidade para eu vir para Joinville, na época, e eu vim para trabalhar com RP. Também não conhecia nada, vim assim, totalmente papel em branco. Mas assim, é aquela história, é uma coisa que hoje a gente para perceber, a gente fazia porque era o que tinha. Não tinha o que escolher. Ou era isso, ou era nada. Então não tinha muita escolha. A gente corria atrás mesmo. E aí fica uma dica para quem quer entrar na área. Já começa a dar as dicas aí, fica à vontade. Cara, não escolhe o que tu vai fazer. Não escolhe. Determina o caminho. Determinar o caminho, determinar a direção é super importante. Naturalmente, hoje a gente tem uma estrutura de informática que não existia na época. Então, a gente fazia qualquer coisa na época. Mas, assim, a dica é: submeta-se ao que for necessário. Faça. Se você quer alcançar, faça porque você vai alcançar. Eu até tive assistindo aí uma live aí de um outro convidado seu, acho que foi o Luciano, que ele comentou que ele também nunca escolhia o que vinha. O que vinha, o cara agarrava. Agarrava porque tudo era muito novo. Naquela época... A galera, eu brinco porque eu acabo entregando a idade da galera, né? Porque a gente começa a falar assim, naquela época, 90, 90 e poucos. Mas exatamente. As histórias aqui, no começo, elas são, a maioria são bem parecidas no sentido de fazer sacrifício, né? Não escolher muito, óbvio, dentro do que é ético, dentro do que é saudável, mas dentro do que tu determina como foco, como área de atuação, mete a cara, porque principalmente no começo, você tem que... Não pode fazer biquinho, né? Mais tarde até pode fazer biquinho quando tiver experiência, mas no começo... Mas quando já tiver muita experiência. Sim, quando tiver muita experiência também, sempre mantendo a humildade. Eu comentei aqui, eu acho que em alguma live aí, que o meu primeiro estágio na área informática, antes lá da Hardmax, foi em Criciúma, ganhava 110 pila por mês, gastava 120 de ônibus e levava marmita todo dia 60 quilômetros, mas foi o que... Nossa, foram 6 meses assim que eu aprendi muita coisa e depois foi, né? A Tati está online aí, ó. Oi, Tati.
Cara, é uma forma de investimento, tá? O tempo é sim uma forma de investimento e é super importante a pessoa estar disposta e com a mente aberta para aprender. Mesmo que no início não seja lá aquilo que a pessoa esteja esperando. Sim. Eu costumo dizer que ao longo do caminho, com o caminhão andando, as melancias vão se ajeitando. E aí É a verdade. gente vê que algumas coisas que talvez a gente achava que não fazia muito sentido, lá na frente a gente acaba utilizando Valorizando. e ligando os pontos. Então, cara, aí eu vim para Joinville. Quando eu cheguei em Joinville, também cheguei com uma oportunidade para aprender. Também vim com a cara e com a coragem. O salário na época também não era nada animador, mas eu encarei. Eu encarei porque eu vi que era aquilo que eu queria. E aí eu vim, eu me lembro que eu fiquei meio que um mês em Curitiba, junto com o pessoal, num cliente, e aprendendo. Aprendendo, cara, correndo atrás, E até era um o quê? dia que eu vi. Era Oracle? Tava Já era trabalhando Oracle, já era Oracle. RP A gente estava. Oracle. RP Oracle, a gente estava fazendo a implantação numa empresa em Curitiba. E aí eu me lembro que na época o que tinha de informação era o que tinha no manual em papel. E se E aí a vira. gente se virava ali. Aí eu que vim da área técnica, me vi na área de negócios. Cara, na segunda semana eu já estava quase querendo desistir. Ah, é? Porque eu vi os caras conversando sobre contabilidade, sobre processos financeiros, e aquilo ali era uma coisa que estava completamente distante da minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Mas eu pensei, eu não posso desistir. É só pra frente que a gente é da... Fui numa livraria lá em Curitiba, entrei lá e falei, escuta, preciso de um livro de contabilidade para não contadores. Ah, eu tenho um Nossa. livro aqui. Eu tenho um livro aqui para te indicar. Cara, trabalhava de dia, à noite ia pro hotel, ler manual, ler o livro de contabilidade e tentar aprender. E aí, cara, projeto a projeto, a gente vai, entra num... Primeiro ainda era... A gente entrava, como a gente brincava, era agarradinho. Então tinha um consultor mais experiente para aprender junto com ele. No segundo projeto já me largaram sozinho. Aí a pessoa já aparecia assim, 2 vezes por semana, me deixando as tarefas. Ó, Darlan, você tem que fazer isso, aquilo lá. E aí foi uma crescente, cara. Foi uma crescente porque assim, dali pra frente, cada projeto que eu entrava era um desafio diferente. E aí eu fui me preparar. Eu falei, poxa, eu preciso estruturar melhor a minha área de negócios, porque os caras vêm falar comigo de contabilidade, os caras vêm falar comigo de logística, vêm falar comigo de processos financeiros. Pois é, aproveita, ô Darlan, e explica aí de forma bem o máximo didática possível o que faz o consultor, o que você fazia nessa época, qual era a tua função como consultor? Cara, um consultor de RP, o que ele faz, eu costumo brincar, ele é um tradutor. Ele é a pessoa que traduz o desejo da área de negócio da empresa, as necessidades de negócio da empresa, para transformar ele em algo, digamos, utilizável. Por quê? Porque quando a gente compra um RP desses de mercado, esses softwares grandes, Ô, Darlan, eles têm. só explica mais uma coisinha, o que é um RP? Só para a galera que está assistindo que não é da área, só de maneira bem resumida o que é um Ok. RP, até para situar o pessoal. Depois você continua o Não, raciocínio. tranquilo. Para quem está iniciando e ainda não teve contato com essa sopa de letrinhas, um RP, na verdade, ele é um sistema de gerenciamento geral de uma empresa. Ele é dividido em módulos, e aí a gente tem módulos da área financeira, módulos da área contábil,
módulos da área de suprimentos, módulos da área de estoque. Então, toda a gestão de uma empresa, algumas optam por desenvolver internamente os seus sistemas, e outras entendem que isso já é uma coisa consolidada, o mercado pratica isso, eu não vou reinventar a roda, e compra o que já tem pronto. Show de bola, é isso aí. Acho que ficou uma explicação bem clara, bem resumida e clara. E então, o nosso trabalho é tentar traduzir o que a área de negócios precisa para algo utilizável. Então, o objetivo é sempre chegar no resultado final que a área de negócios precisa. O meu foco hoje, dentro da área no RP, é principalmente a área de suprimentos e planejamento de produção. Já tive bastante experiência. O que é suprimento? O que é área de produção? Área de suprimentos. Produção, tudo bem, é mais fácil da galera entender. Suprimentos, talvez, um conceito não... Legal. A área de suprimentos para o Brasil é um pouco diferente da área de suprimentos para fora do Brasil. Porque a área de suprimentos para o Brasil, a gente envolve do processo de solicitação, que é o que a gente chama de requisição, até o processo de pagamento. Para o Brasil, a gente tem uma característica aí diferenciada dos outros países, que é a parte tributária. Então, a entrada da nota fiscal também passa pela área de suprimentos. E aí é que mora um grande... Legal. Não precisa entrar em detalhes, até para não complicar, mas só para o pessoal entender esses conceitos, essas palavras novas. Tranquilo. Então eu acabei me especializando, fui fazer pós-graduação aí na área de suprimentos, na área de logística, para poder suportar as áreas de negócio das empresas pelas quais a gente acaba passando. Então isso foi super importante, porque acabou me dando uma bagagem bem boa, melhorou bastante aí as minhas habilidades com a área de negócio, porque até então a gente meio que tateava no escuro. E aí daí pra frente só foi, cara, de projeto em projeto, a gente acabou passando aí. Tu trabalhou em mais de uma empresa em Joinville, essa foi a primeira empresa, depois tu mudou, não é a tua empresa atual, né? Depois tu vai chegar na tua empresa atual, mas... Não, eu vim para Joinville para trabalhar numa empresa, e aí até foi engraçado, porque voltando um pouco lá na faculdade, eu me lembro que na faculdade eu era do centro acadêmico. Uhum. E aí, na época da faculdade, a gente tinha, não sei se hoje isso existe ainda, mas a gente tinha uma iniciativa que a gente fazia lá anualmente, que era a Semana da Informática. E aí até foi bacana, porque acho que numa das últimas aí que eu participei, eu me lembro que a gente acabou conseguindo aí patrocínios e trazer palestrantes que hoje a gente para pensar, poxa, como é que a gente conseguiu aquilo? Uhum. Na época a gente conseguiu levar um pessoal de Curitiba, que era representante da SAP no Brasil, e a gente teve uma palestra da SAP na época. Pô, legal. E aí a gente também teve uma palestra com o pessoal da empresa que eu acabei vindo trabalhar depois em Joinville, uma coincidência, que era a Aporte. A Aporte, o foco deles era banco de dados na época. Então, quando eu entrei lá em 2001, eles também estavam iniciando na área de RPs. Então eu fiquei na Aporte aí por 7 anos, cresci junto com a empresa. Em 2008, eu fui convidado por uma empresa do Rio de Janeiro para trabalhar para eles. Na época eles estavam com uma demanda muito forte de projetos e não estavam dando conta. Eu viajava bastante pelo Aporte e aí eu me lembro que na época eles me fizeram uma proposta até meio ousada. Darlan, seguinte, você não vai viajar. Você vai trabalhar de casa. Teu trabalho também não vai ser atender o cliente direto. Teu trabalho vai ser apoiar
as equipes que estão em campo. Remotamente. Legal. Remotamente. Você fica em casa, o pessoal vai te acionar sempre que precisar de ajuda. Como eu sempre gostei de ensinar, para mim tinha sido tranquilo. Mas como tudo que é bom dura pouco, isso durou só 15 dias. Eu tive uma necessidade, teve um cliente que teve uma necessidade, eles falaram, pô, Darlan, a gente está com um problema meio complexo aqui num cliente aqui em Minas Gerais e a gente precisa que você venha dar uma força pra gente. Beleza. Fui pro cliente para ficar 3 dias e só saí depois que o projeto terminou. Aí depois começou, né? Aí não adianta. Depois que você já está na estrada, não adianta mais, né? Continuei viajando, até que eu fui trabalhar num cliente que resolveu me contratar. Nesse cliente que resolveu me contratar, eu acabei ficando aí também mais uns 8 anos. Bastante tempo. Cuidando do quê? Na verdade, eles compraram o ERP, fizeram a implantação e logo depois eles fizeram parceria com outras empresas do mesmo ramo e começaram a precisar de gente para fazer rollout para os próximos projetos. Certo. Então, como a equipe que estava lá já tinha expertise para fazer isso, para eles era muito tranquilo. Entendi. A gente ia, a gente adquiriu uma rede em Recife. Vocês precisam ir para Recife. Botava a gente no avião, Recife. E ficava lá a gente era o primeiro contato da empresa entre as empresas, na verdade. Depois da compra, nós éramos o primeiro contato entre as empresas. Então a gente fazia a ligação dos negócios. Nisso a gente fez aí a implantação em mais umas 6 empresas que eles acabaram adquirindo. Até que eu saí em 2017 e aí comecei a aprender uma nova... Tentei migrar de tecnologia para sair da tecnologia Oracle e ir para a tecnologia da SAP, para a época para ERPs da SAP. Tá, e qual foi o motivo que te levou a tentar isso? Cara, o mercado para a Oracle na época não estava tão promissor e o mercado para SAP me parecia mais promissor naquela época. Então eu resolvi estudar. Fui para São Paulo, fiquei 40 dias fazendo academia da SAP. Depois disso, tive que fazer uma certificação também. E aí tentei ingressar no mercado. Só que assim, eu já era um consultor muito experiente em Oracle. E aí eu vi que para entrar em SAP, eu teria que voltar algumas casas. Eu tinha que remar bastante de novo. Eu teria que remar bastante. Aí eu teria que voltar a fazer aquilo que eu fiz lá no início. Que era o quê? Trabalhar praticamente de graça para entrar no mercado. Por quê? Porque o mercado já é o mercado de ERPs já é um mercado maduro e hoje em dia ele já não aceita mais a inexperiência. Então, se você vai entrar inexperiente nesse mercado, você vai entrar pagando para aprender. E é como a gente conversou, né? Essa tua decisão, essa tua análise é diferente de quando você estava começando na área de RP, né? Agora você já, nesse momento, você já tinha experiência, já era um consultor com bastante experiência, sênior, aí avaliou que não valeria a pena trocar de tecnologia e voltar a remar simplesmente por trocar de tecnologia. Aí o que eu comecei a avaliar? Falei, poxa, o mercado está maduro, o mercado não aceita mais inexperiência.
onde é que estão os bons projetos? Onde é que está o que realmente está gerando dinheiro nesse país? E comecei a ver que os grandes projetos, os melhores projetos, sempre precisam de pessoas bilíngues. Aí é outra dica que eu deixo aí para quem vai ingressar na área de tecnologia. Cara, seja lá qual for a tecnologia, seja lá o que for, vai aprender inglês. Dá-lhe inglês, né? Cara, vai aprender inglês porque assim, ó, não tem mais barreira depois disso. Depois disso, a barreira é você. Então, aí eu vi assim... O aprender não é só a leitura técnica, né? Conversação, não, realmente, porque aí vai te abrir muitas realmente, portas. Realmente estar proficiente para poder trabalhar em equipes globais. Essa é a grande... Não é aquele inglês intermediário. As empresas não aceitam isso porque elas vão precisar te colocar no fogo. Você vai ter que entrar numa reunião, você vai ter que falar, você vai ter que entender o que a outra equipe está falando, geralmente nessas equipes globais. Defender o teu ponto de vista. Defender o teu ponto de vista de negócio. Lembrando que nessa questão de RPs a gente não está falando mais de área técnica, né? Tem alguma coisa relacionada à técnica, mas é muito pouco. A gente está falando de negócios. Então, a dica que eu deixo para qualquer um que vai aprender qualquer tecnologia, ou até mesmo para quem vai trabalhar em uma área que não seja de tecnologia. Se você quer ter acesso às melhores oportunidades do mercado, prepare-se com pelo menos um idioma. Pelo menos um. Pelo menos. E aí pelo menos. E aí eu fui correr atrás, Éder. Fui correr atrás, voltei a estudar, a gente já tinha uma base de inglês. Voltei a estudar, corri atrás, fiquei com a cara no livro de novo. Em 2018, acabei tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio. Tive o apoio aí de algumas pessoas para poder fazer um intercâmbio. Eu fui para o Canadá, fiquei 2 meses lá no Canadá. Já estava estudando aqui antes. Fui para lá, estudei lá 2 meses, voltei e continuei estudando. E assim, até hoje, mesmo já estando lá, mesmo já entrando em reuniões e já me posicionando e conversando e entendendo, como não é a nossa língua materna, né, cara, tem que estar sempre aperfeiçoando, né, ou pelo menos até... tipo andar de bicicleta. Exatamente, é tipo andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. E aí hoje eu continuo estudando, então até comentei com você, toda semana, aí, de segunda a quinta, eu tenho aí uma rotina. Eu faço inglês 3 vezes por semana e eu faço espanhol 2 vezes por semana. Então... Não tem descanso. Não tem descanso, cara. Quer dizer, descanso tem, mas é bem organizado, né? Tem que aproveitar. Bem organizado, porque a gente tem que, para buscar esse diferencial aí do idioma, tem que correr atrás. E aí a dica para quem é jovem, né, para quem está aí estudando, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo, porque ele vai fazer falta lá na frente. Legal. Ô, Darlan, como eu te falei, eu sempre me perco aqui no final das lives. A gente tem 6 minutos, tá? Eu queria que tu falasse aí da empresa que tu trabalha hoje, como é que é tua rotina aí de maneira resumida, o que tu faz. Lá na tua descrição da divulgação da live eu coloquei lá, não lembro quantos, 300 e poucos mil colaboradores no mundo todo, presentes em 15 países, né? Mas é só para a galera entender aí, ver. Não é questão da gente mostrar nenhum tipo de arrogância, mas só para ver a tua ascensão aí, o que tu conquistou
ao longo dessa trajetória, com toda essa história bem legal que você comentou aí, desse teu investimento de tempo e dedicação. Comenta um pouquinho aí da empresa que tu está hoje, a tua função hoje. Legal. Bom, eu continuo trabalhando aí com a área de ERPs Oracle. Quando eu voltei para o Brasil, depois lá do tempo que eu tive lá no Canadá, aí as coisas foram se ligando, né? Como eu já estava com meu estudo de idiomas avançado, aí é aquilo que a gente comentou, as boas oportunidades começam a aparecer. Surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo para trabalhar com a Deloitte na área de ERPs Oracle. A Deloitte, para quem não conhece, é uma empresa de serviços, tá? É uma empresa, embora também trabalhe com tecnologia, o foco deles é a área de auditoria, é a área de finanças. Então, assim, é uma empresa bastante antiga, é uma empresa que tem 175 anos, está comemorando 175 anos esse ano. No Brasil são cerca de 5.500 colaboradores. E eles trabalham com diversas, na área de consultoria, a gente trabalha aí com diversas tecnologias. Oracle, SAP, Salesforce, ServiceNow, cara, várias tecnologias. Bem abrangente. É bem abrangente. Então, são equipes diferentes, né? Embora pareça tudo a mesma, tipo, tá todo mundo ali junto. Até tá todo mundo, pode estar até fisicamente no mesmo lugar, mas a vibe é completamente diferente, assim, sabe? Certo. Então, legal, cara. A gente tá aí descobrindo aí novas oportunidades. Agora a área de ERPs está mais voltada aí para a área de cloud. Então, os ERPs hoje já não são mais instalados aí na infraestrutura da empresa. Tudo pela nuvem, tudo pela internet. É tudo pela nuvem. Tecnologia completamente diferente. Tem gente que pensa, não, agora só ficou na nuvem. Não é isso. Não é por aí, né? Não é por aí. E aí agora... Não, eu vou só dar um agradecimento aqui para o pessoal que está participando. Ali o Ricieri, o Rogério Napoleão, que também está sempre aí com a gente, fez uma live comigo, a Tati, a Geusa Gomes, a André Luiz está te mandando um abraço. Opa, ali. Andrezão. Aquela Mili, acho que entrou ali no início do Canadá, não sei se tu conheceu ela lá no Canadá. Conheço sim. Legal. Então, agradecer o pessoal que está assistindo aí, participando. Tem uma pergunta, se eu não me engano, é dela, que eu vou pedir, que é uma pergunta que tem aqui na lista. Eu vou pedir para te responder essa pergunta aí, dar tuas dicas finais. A gente tem um pouquinho menos de 2 minutos. Quero te aproveitar para não deixar de te agradecer novamente pela oportunidade, pelo teu tempo. Muito legal, eu não sabia da tua história completa, gostei bastante, eu garanto que as pessoas que assistirem esse vídeo, que assistiram agora, que assistiram esse vídeo gravado também vão gostar. Um exemplo bem legal aí de persistência, de aproveitar oportunidades, tudo isso que a gente quer passar para as pessoas. Então, muito obrigado, cara. Eu vou deixar a pergunta dela na tela. Eu que agradeço. Aí E aí tu responde essa pergunta e dá tuas dicas finais aí. A gente tem 1 minuto e pouco. O Instagram corta aqui, então... Tá vendo a pergunta aí? Se a sua profissão não existisse, mais do que profissão você teria? Cara, se a minha profissão não existisse mais, o que eu faria? Com certeza eu continuaria com a área de TI e sempre buscando algo dentro da tecnologia que fosse para ajudar as pessoas, cara. Eu sempre gostei dessa oportunidade de poder ajudar as pessoas. Uma das questões que me fez trabalhar com essa área de ERP é ver as coisas acontecendo, ver que aquilo muda de verdade a rotina das pessoas. Então, com certeza eu continuaria algo assim.
Ô, Darlan, Cara, o Instagram é implacável, tá? Com 24 segundos está regredindo. Cara, eu quero legal. te agradecer muito aí de novo. Parabéns aí pela tua carreira. Fico bem orgulhoso aí do amigo, da gente ter Obrigado. trabalhado junto, da gente ser amigos aí. Espero que em breve a gente se veja pessoalmente. E tá aí no Opa, final da live. Brigadão, um grande abraço para ti e para a valeu, família, muito cara. obrigado.